A Anvisa ampliou o uso de terapias à base de cannabis no Brasil. Com a decisão, fica autorizada a venda do canabidiol em farmácias de manipulação. Além do cultivo, produção, pesquisa e manejo da planta para fins medicinais, farmacêuticos e científicos. A decisão da Anvisa é uma vitória para milhares de brasileiros. Apesar da dificuldade para adquirir remédios à base de cannabis, o país tem hoje quase 900 mil pessoas em tratamento. 315 associações fornecem cannabis medicinal no Brasil, 47 foram à justiça para conseguir permissão de cultivo. O faturamento anual também mostra a força desse mercado. Em 2025, a cannabis movimentou 971 milhões de reais no país. A regulamentação também fortalece a segurança jurídica e reduz a dependência de decisões judiciais como instrumento de política pública. Até hoje, o Brasil já expediu 500 habeas corpus para que associações e pacientes possam produzir o seu próprio medicamento. A decisão da Anvisa também alivia o sistema de saúde pública, que desde 2015 gastou pelo menos 377 milhões com o fornecimento de produtos à base da cannabis. Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. E aqui de segunda a sexta-feira a gente sempre avalia uma temática, uma notícia importante do momento e analisa. Hoje a minha convidada é antropóloga, educadora canábica, pesquisadora também, a Luna Vargas. É um prazer te receber, Luna. Oi, Gabi, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Está aqui no ICL. A Luna que está no nosso estúdio de Brasília para conversar com a gente, que acompanhou de perto essa nova resolução da Anvisa sobre o uso da cannabis para fins medicinais. Então, acho que a gente pode começar a nossa conversa de uma maneira mais ampla para entender o peso dessa decisão da Anvisa, que foi uma aprovação por unanimidade e regulamenta o cultivo de cannabis medicinal no Brasil. Qual que é o impacto disso e quem são os beneficiados? Acho que isso é importante também. Gabi, esse histórico aqui que a gente vai fazer, eu acho que é fundamental para entender de onde surgiu essa decisão, né? O ano passado, o STJ, ele mandou a Anvisa regulamentar o cultivo. Então, tinha um processo parado lá há mais de 10 anos. O STJ tirou lá dos escombros das gavetas e colocou isso em pauta, obrigando a Anvisa a fazer. Então isso é bem importante, porque eu sempre falo, né, que a gente precisa, mais do que regulamentar como foi feito, querer regulamentar. Então, isso não foi o caso da Anvisa, né? Eles foram obrigados. Isso foi, eles pediram o adiamento por 6 meses, mais 6 meses, então já tem quase um ano e meio que estamos nessa jornada e dentro disso vários debates, né? Então, o que aconteceu foi um marco histórico para todo mundo que vem acompanhando e que trabalha nesse mercado da cannabis, para as associações, para os pesquisadores e para as empresas que produzem os remédios à base de cannabis, né, a indústria farmacêutica. Então, a gente está vivendo aqui um momento que, para a gente, né, já estamos no segundo dia, o primeiro dia foi uma euforia, assim, porque a gente não esperava mesmo que isso fosse acontecer, e isso eu acredito que essa mudança que beneficiou tantas pessoas, como a gente vai explicar aqui, é devido a essa mudança de direção da Anvisa, né? Então, isso foi um ponto bem importante. E, do meu ponto de vista, né, o que foi mantido foi a regulamentação do cultivo, né, para 327, para a regulamentação das farmácias. Então, empresas vão poder cultivar cannabis para fins farmacêuticos. Então, produzir o IFA, né, que a gente fala, que é o princípio ativo, para a indústria farmacêutica poder colocar isso nas farmácias.
E para o nosso lado, né, que não somos indústria farmacêutica, somos indústria da cannabis, teve um avanço muito significativo, que é o reconhecimento. Eu acho que essa é a palavra fundamental, que foi reconhecer a realidade que a gente já vive no Brasil desde 2014. Então, desde 2014 tem o início das associações e hoje é um fato social, é uma realidade. Hoje no Brasil são mais de 300 associações, parte delas cultivando já, então a realidade do cultivo já existe dentro do modo associativo. E também, como você comentou, a pesquisa. E a pesquisa foi fundamental, porque até então, até a Embrapa demorou 2 anos para conseguir uma licença de pesquisa de cannabis. Imagina todos os pesquisadores em cada uma das instituições de pesquisa, né? Então agora isso ficou mais fácil, amplo e sem a restrição do THC, que isso é fundamental. Muito boa essa contextualização, Luna, e eu queria te pedir para explicar para a gente, na verdade, contar histórias que te marcaram nesse sentido, porque na prática a gente está falando aqui de estudos que estão em andamento nas universidades, depois a gente pode falar especificamente sobre isso, mas eu queria tratar aqui desses brasileiros e brasileiras que dependem dessas terapias à base de cannabis. Então, pela sua experiência, acompanhando também essas histórias, essas pessoas, essas associações, quais são os principais tratamentos hoje em que se utiliza cannabis medicinal no Brasil? Porque tem áreas que têm evidências científicas bastante consolidadas, né? Uhum. Gabi, isso é fundamental para poder a gente tocar nas famílias, né? Assim, eu costumo falar que se uma pessoa não usa cannabis hoje é porque não conversou comigo. Mas falo isso brincando porque, assim, a cannabis ela tem uma vasta possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Acabei de ver uma notícia hoje falando que o maior problema no trabalho hoje, né, são problemas de dor, então dor nas costas, acidentes de trabalho ligado à dor e à saúde mental. E cannabis é justamente para isso. Trata dor, trata saúde mental. A gente vive uma pandemia de saúde mental, as pessoas estão saindo dos trabalhos por conta de burnout, de todas as questões de saúde mental. Então, isso assim, nacionalmente tem um impacto muito importante. Mas só para dar um caso bem específico, assim, 2 casos, a gente estava lá na Anvisa com a presença do nosso eterno senador Eduardo Suplicy, que encampou, né, junto com a renda básica, a questão da cannabis, e ele está fazendo uma articulação, ele e a Mônica, que é companheira dele, fazendo uma articulação muito importante dentro desse campo. E também ele estava lá presente, ele sempre mostra, ele foi diagnosticado com Parkinson, e ele sempre mostra a mão dele, assim, que ele não treme mais. Então, assim, é incrível de ver uma pessoa que estava tremendo, que estava com várias questões, como o Suplicy, e hoje ele está lá acordando cedo, passou o dia inteirinho lá com a gente para poder falar disso e dar esse apoio. Então, para Parkinson, para Alzheimer, para dor crônica. E também a gente não pode deixar de esquecer as mães, né, que são uma grande protagonista das associações de pacientes, porque foram elas que começaram, que ampliaram, né, esse debate do uso medicinal, porque seus filhos tinham, por exemplo, a Cidinha, que estava lá, uma dessas mães, a Margarete também, da APEP do Rio, a Cidinha da Cultive, os filhos delas com epilepsia, crises epilépticas, assim, centenas no dia. Então, a qualidade de vida, não só dessas crianças, mas da família inteira melhora. E a gente vive um momento também onde a gente escuta falar muito de autismo, do aumento do autismo. Cannabis tem melhorado a qualidade de vida de muitas crianças, também com autismo. Crianças que eram não verbais começam a usar cannabis, começam a falar. Então, assim, é muito emocionante cada história. A gente podia passar aqui dias falando desses benefícios, incluindo eu que tenho também o uso por dor, né? Então, assim, a gente entra nessa militância, a gente entra nesse trabalho com cannabis também por questões pessoais. Isso é muito bom, até recomendo aqui no Em Detalhes, eu entrevistei já faz bastante tempo, mas continua sendo bastante atual, a Margarete Brito, que tem uma história pessoal. Isso.
da filha dela. A gente entrevistou aqui no Em Detalhes e ela contou como é que foi essa história. Você contou aqui a história do Suplicy, sobre essa história do tremor nas mãos. É uma mudança, é um impacto na qualidade de vida dessas pessoas. Quer dizer, tinha convulsões muitas vezes e deixou de ter, ou tem em menor quantidade, enfim. É realmente, quando você ouve essas pessoas contando, é uma mudança absurda e muitas falam em dignidade também a partir do tratamento, né, Luna? Eu gosto muito de falar que eu gostaria que a gente nunca mais tivesse que repetir a dor dessas mães, a dor dessas crianças e ter que expor isso publicamente. Eu acho que bastava uma mãe com um problema para a gente poder ter resolvido isso no legislativo, né? Criar uma lei para isso, que é o que a gente ainda não tem. E eu sinto muito que todos os pacientes, que o Suplicy, com 84 anos, tenha que sair de casa para passar um dia né, na militância com a gente na Anvisa, falando da dor dele, falando de questões que são íntimas até, né, e expondo isso para poder fazer uma comoção pública em torno de uma planta. Então, assim, o nosso trabalho é para que essas pessoas possam né, ficar tranquilas, ter um acesso de qualidade e que elas não precisem se expor à dor delas. É isso. E, Luna, essa regulamentação é um ponto de partida, né? Não é um encerramento desse tema de forma alguma. Ainda tem muito ainda a ser tratado. Tem, para dar um exemplo, tem essa questão da autorização para cultivar acima do 0,3% em THC. Eu queria que você explicasse quais são os pontos mais importantes e as expectativas futuras nesse sentido. Ótimo, essa é uma questão que até mesmo dentro da Anvisa, dentro das conversas sobre regulamentação, é um ponto crucial, que é a diferença entre cânhamo e cannabis. O que foi regulamentado pela Anvisa é o que o STJ mandou. Assim, eu costumo falar que é uma aberração de nomenclatura, que é o cânhamo farmacêutico. Normalmente o cânhamo ele foi delimitado por uma pesquisa lá dos anos 70 de um professor canadense chamado Dr. Small. Ernest Small, ele é um cientista que nos anos 70 ele separou a planta arbitrariamente. Então ele falou assim, esse grupo aqui tem 0,3 e esse outro grupo aqui tem mais de 0,3, eu vou chamar ele de cannabis, e esse outro com menos de cânhamo. E assim desenvolveram as regulamentações em cima desse número, que ele mesmo disse que não era exato. Mas é importante saber que no nosso território, para o cultivo, é muito difícil a gente ficar com esse limite de menos de 0,3% de THC. E aí tem uma explicação botânica simples até, assim. A cannabis ela não produz canabinoides, né, o THC, o CBD, para fazer a gente sentir bem. A cannabis ela produz isso para proteger do sol. Então, basicamente, é um filtro solar ali da planta. Quanto mais sol, mais alto vai ser a produção desses canabinoides. E é por isso, e nem nos Estados Unidos, nem na Europa, isso foi possível. Então, a gente acaba copiando, colando ideias que já deram errado nesses países, em vez de copiar as que deram certo, como é o caso da Tailândia, por exemplo, que não limita e não pensa em limitar isso, né? Quem pode prescrever continua sendo a mesma coisa, né? São os médicos veterinários também. Agora, quais são... E também os dentistas, né? Sim. E isso. Os critérios para essa produção, para esse cultivo acontecer, quem são as pessoas autorizadas? Quais são as exigências? Como é que vai funcionar a fiscalização? Ou isso ainda não está muito claro? Não está muito claro, a gente tem só o que eles soltaram, né? A gente está esperando ainda essas normas que vão existir, e aí a gente tem que esperar os próximos capítulos, mas o que a gente já sabe que eles soltaram, que seriam associações com mais de 2 anos de abertura de CNPJ, lógico que vai ter que ter um farmacêutico, vão ter profissionais ali que vão ser exigidos para estar ali, para dar segurança nessa produção, e é o que a gente quer mesmo, assim, a gente quer cada vez mais melhorar a qualidade desses produtos, melhorar a produção e garantir um maior acesso, né? Isso. E o que efeito que isso tem, também olhando para uma outra vertente, que é a do judiciário, levando em conta que era necessário uma decisão judicial individual. Então,
Você se recorda, claro, tem vários casos, a gente até citou aqui o de uma mãe, da Margarete, de pacientes que tiveram que passar por todo um processo de aprovação. E muitas vezes isso demorava, ou então nem acontecia, em alguns casos, atrasava tratamento. E, enfim, isso tem consequências também para o paciente, mas isso é um efeito do judiciário que agora, a partir dessa regulamentação, vai passar a ter uma insegurança jurídica menor? Como que fica agora a partir dessa decisão? É o que a gente espera, né? Assim, com essa proposta experimental, né, dessa RDC das associações, a gente espera que não aconteça o que vem acontecendo no último ano, aconteceu no Paraná, aconteceu agora no Rio de Janeiro, que foi horrível, que é a invasão das associações e a polícia chega quebrando tudo, destruindo tudo, não interessa se já tem o CNPJ, se tem lá todos os pacientes identificados, se tem ali a rotulagem, tudo, e aí a polícia chega quebrando tudo, prendendo essas pessoas, os presidentes, né, das associações, alguns deles ficam presos meses. Então, assim, a gente tem uma insegurança e a gente espera que com essa RDC das associações, toda essa parte, a gente possa ter um pouco mais de segurança para produzir esse remédio que vem ajudando tantas pessoas, né? Mas, assim, a tendência é essa, o que também não acredito que vai mudar tão rápido a realidade das pessoas que usam e que cultivam sem habeas corpus, né, ou com algum outro tipo de insegurança, porque isso, apesar do STF ter liberado, né, não liberado, mas descriminalizado 6 plantas, isso vem acontecendo ainda, a prisão de várias pessoas que são usuárias, né. Isso é muito importante, esses casos que você relembra aqui. E eu queria também tratar de um outro pilar, que é o da pesquisa científica. Como é que Sim. funcionam as pesquisas científicas da maneira que está? Ou seja, antes do marco regulatório, isso vai mudar agora? Era autorização individual, era por projeto? Dificultava esse processo de pesquisa também? Olha, a gente aconteceu uma coisa que foi bem legal, assim, que foi a união dos pesquisadores. Em dezembro, a Anvisa abriu uma consulta pública, a gente criou um grupo no WhatsApp com mais de 100 pesquisadores para poder criar um documento explicando para a Anvisa todas as questões em relação a esse limite de 0,3, porque que os pesquisadores e as instituições, elas têm que ter a liberdade de fazer pesquisa, e isso tem que ser como foi agora, tem que ser amplo e sem tanta burocracia. Então, a partir desse documento, que foi criado pelos pesquisadores, entregue na Anvisa, eles acolheram isso, que foi incrível também. Então, se antes, como eu falei, uma instituição poderia demorar anos, ser negado para poder fazer pesquisa com a planta, hoje vai ser simplificado, vai ser feito, a instituição vai poder fazer, porque antigamente cada pesquisador com cada projeto tinha que entrar na Anvisa com esse processo. E o limite também de THC, que isso é fundamental, porque a gente vive um grande paradoxo. Falar, não pode legalizar maconha porque não tem amparo e comprovação científica, mas você não pode fazer pesquisa científica porque não tem licença para fazer pesquisa científica. Então a gente vive nesse paradoxo e agora, finalmente, avançou nessa área e a gente está muito feliz por conta disso. Sim, ainda dentro dessa questão do desenvolvimento científico, vai diminuir a dependência de importação, essa decisão, né? Então, estimular a produção nacional. Aí aqui só para trazer alguns dados, Luna, antes de você poder tratar a respeito desse assunto, mesmo sem essa autorização, a gente já tem números bem importantes no mercado brasileiro de cannabis para fins medicinais. Aqui, pegando dados da consultoria Kaya Mind, já movimenta mais de R$ 1 bilhão por ano. 670 mil pacientes têm autorização para importar produtos com prescrição e também cerca de 300 mil são atendidos por associações. Sem contar as políticas públicas que não estão contabilizadas também nesses dados. Então, ainda tem o setor público, já que a gente está falando aqui sobre a produção nacional, acho que isso também precisa ser incluído aqui, né? Eu queria te perguntar sobre isso, se pode diminuir
uma produção local, diminuir o custo para quem precisa, tem até a prescrição e precisa consumir. Essa é a intenção, né? A intenção de fazer um cultivo no Brasil. Primeiro que, assim, é irracional, né? A gente está nesse país com esse tanto de terra, ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo e não produzir cannabis e importar, como é feito hoje a indústria farmacêutica. E aí é uma questão, né, da falta de desenvolvimento. O Brasil, ele não produz IFA, né, que é o insumo farmacêutico, mais de 95% vem de fora. A gente conseguiu piorar ao longo dos anos. Basicamente, hoje, a cannabis é um dos poucos IFAs que são produzidos pelas associações aqui no Brasil. Então, isso a gente tem que entender e comemorar também. E agora, com essa abertura de cultivo, a gente vai ter, provavelmente, as empresas cultivando para a indústria farmacêutica, e isso vai fazer, com certeza, ao longo do tempo, diminuir o preço e também dar essa independência, até uma questão de soberania nacional aqui, né? A gente conseguir produzir o que a gente está consumindo. Isso. E aqui eu quero trazer também, Luna, uma questão que é de quanto a cannabis medicinal, a gente falou aqui sobre as expectativas futuras para esse setor, o quanto isso abre algum tipo de caminho para falar sobre o uso recreativo. A gente tem algumas decisões recentes, você até citou aqui a respeito da descriminalização, mas para uma quantidade específica por parte do STF. Então quero te ouvir sobre isso também. Gabi, assim, a gente deu esse passo muito significativo, é um marco histórico a gente ter umas RDCs que propiciam o cultivo em solo brasileiro, mas isso é um começo, né? E é uma luta também para essa regulamentação. A gente ainda não tem a certeza, como eu falei, de como isso vai ser feito, como vai ser tratado. Então, assim, a gente tem 2 dias de felicidade e agora a gente volta para a luta de novo, para poder ver como isso vai ser feito e lutar para que isso, no final, atinja, né, que a gente possa ampliar o acesso a cannabis. Então, quando a gente fala desse uso recreacional, isso, como eu falei no início, não estava no escopo. Assim, o STJ mandou a Anvisa regulamentar cannabis, produção de cannabis para fins farmacêuticos. Então, a perspectiva que a gente tem para o futuro, e eu sempre gosto de entender, né, o que a gente está passando, de ficar feliz por isso, mas de pensar o que a gente tem aí pela frente e onde a gente quer atingir. Quando você fala do uso recreacional da cannabis, do uso adulto ou do uso lúdico, como queiram chamar, que é uma liberdade que a gente tem, e aí é fácil de comparar quando você pensa com o álcool, né? Cada um pode ir lá e comprar ou não, se quiser ou não. Então, isso é o que a gente precisa. A gente não pode ter produção nacional em solo brasileiro, distribuição na farmácia, as associações e continuar criminalizando as pessoas que escolhem usar essa substância. Então, Você falou sobre esses políticos que estão falando a respeito desse assunto. Tem os que também, infelizmente, corroboram para a desinformação e para também acabar popularizando vídeos que têm muito preconceito carregado. Então, você estava me contando, até antes da gente começar a nossa entrevista aqui, a gente estava conversando no particular, sobre um ex-ministro do Jair Bolsonaro, o Osmar Terra, que foi para as redes sociais compartilhar um vídeo dizendo que não existe maconha medicinal, que foi uma figura que durante a pandemia de Covid, onde a gente teve assim, centenas de milhares de pessoas que morreram, que falavam em imunidade de rebanho, que chegou a ser na CPI da Covid, ele foi citado no relatório como uma indicação de indiciamento, tamanha gravidade das desinformações que ele compartilhava num período tão grave e ainda sendo da área da saúde, enfim, é de uma irresponsabilidade, mas tem muita gente, infelizmente, fazendo esse tipo de serviço também, né, Luna? Infelizmente a gente tem o Osmar, como a gente brinca, né, o Osmar Terra Plana, porque é isso, ele tem uma visão completamente negacionista dos benefícios da cannabis, e sendo médico ele poderia simplesmente estudar o sistema endocannabinoide, fazer isso, mas ele continua fazendo um desserviço
para as próprias pessoas que levam ele em consideração, né? E o que eu acho que é importante nesse cenário político, falando rapidinho aqui para você, é a importância da gente pensar numa regulamentação no legislativo. A Anvisa é um órgão técnico, assim, eles vão regulamentar o que foi pedido dessa forma que a gente conversou aqui hoje, mas a gente precisa da coragem dos legisladores para poder propor realmente uma regulamentação da cannabis e aí com vontade política, não fazer porque o judiciário mandou, mas porque a gente precisa contemplar a saúde no Brasil. Hoje a gente já tem no SUS, tanto estadual como municipal, na maioria dos estados e grandes capitais, projetos de cannabis no SUS. Então a gente precisa realmente de uma regulamentação nacional que proponha e pensando em cada detalhe, em cada parte disso, realmente um projeto que contemple a realidade e o que a gente precisa no Brasil. Excelente, Luna, que prazer te receber aqui no Em Detalhes, que bom, a gente já se falava há bastante tempo para você vir e agora finalmente aconteceu a nossa conversa. Obrigada, querida, um prazer. Obrigada, Gabi, um prazer estar aqui com vocês e pesquisem, procurem saber sobre cannabis, com certeza pode ajudar vocês a melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Sem dúvida, é isso. Obrigada, obrigada pelo trabalho e também pelos esclarecimentos aqui, aprendi muito com você hoje. E a gente segue aqui no Em Detalhes também para eu ainda te dar um recado final para você que me acompanha. A gente teve na semana passada o Mapa da Mina de 2026, um evento para falar sobre as previsões para a economia com o Eduardo Moreira. Então tem muita novidade, muito olhar sobre como vai ser esse ano. No ano passado, 2025, o Edu acertou todas as previsões e preparou esse material especialmente olhando para o cenário de 2026. Então vale a pena você ir no emdetalhesicl.com.br, fazer a sua inscrição para poder assistir essa aula, se você ainda não assistiu ou se você já viu, mas quer assistir ao replay, então é essa oportunidade para poder aprender e entender onde investir o seu dinheiro de forma segura. A gente continua na nossa programação, agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio também. Todos os dias tem conteúdo novo de segunda a sexta. Até a próxima. Uau, que evento foi o Mapa da Mina, dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.